Mas a primeira coisa que eu queria aqui colocar em pauta para colocar até a Zezé na discussão, boa tarde, Zezé, é repercutir um pouco esses casos, né, que a Karina Rica trouxe no Band Cidade primeira edição sobre a violência, essas ameaças nas escolas também por aqui. Eu sinceramente acho que é bonitinho, eles acham bonitinho e é isso, cara, eu fico mordida. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcão, ouvintes e telespectadores. Parabéns, Ponte Preta. E, Rose, o outro assunto de hoje do programa é sobre os 5 anos, né, da Operação Lava Jato. Tivemos protestos no final de semana aqui, inclusive em Campinas, em defesa da operação. É uma operação que acabou mudando, né, essa luta contra a corrupção no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Walter Sena, eu ia falar. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Mudou, colocou muita gente na cadeia, só que são 5 anos, um aniversário extremamente cheio de problemas, né? Vamos assim dizer, cheio de disputas, o STF investigando o principal homem aí da Lava Jato, do Ministério Público, o Deltan Dallagnol. Então, assim, o que a gente tem visto, a própria presidente da PGR numa saia justa imensa com os seus procuradores. Então, o que a gente percebe é que a impressão que eu tenho é que parte do STF não quer que a Lava Jato continue investigando e colocando gente poderosa na cadeia. E no Bastidores do Poder também vamos falar hoje sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Lembrando que você pode participar também mandando sua mensagem por WhatsApp no 19991969255 que está aí embaixo da tela. Pode mandar sua mensagem, sua opinião para a gente. E a gente começa, né, falando sobre os protestos que aconteceram aqui em Campinas e em diversas cidades do país, porque o MBL convocou esses protestos depois, né, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Caixa 2 seria agora só de responsabilidade da Justiça Eleitoral. Muita gente viu a Lava Jato ameaçada sobre isso e foram às ruas protestar. Vamos dar uma olhada. Em Campinas, cerca de 400 pessoas, segundo a Guarda Municipal, protestaram ontem no Largo do Rosário, no centro, em apoio à Operação Lava Jato. A manifestação foi organizada pelo MBL e não houve registro de confusão. Os manifestantes vestiram camisas amarelas, cantaram o hino nacional e exaltaram o nome de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, atualmente ministro da Justiça e Segurança Pública. Em Brasília, a manifestação se concentrou em frente ao STF. Na quinta-feira, a mais alta corte do país decidiu que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro podem ser analisados pela Justiça Eleitoral quando associados a delitos como Caixa 2 de campanha. A medida foi considerada um golpe contra a Lava Jato. Em Curitiba, onde nasceu a operação, manifestantes enfrentaram a chuva e ocuparam a região conhecida como Boca Maldita, no centro da cidade, com faixas e cartazes. Eles criticaram o STF. O protesto em Belo Horizonte aconteceu pela manhã na Praça da Liberdade. Faixas contra a decisão do Supremo foram estendidas pela região. Em outras cidades, como Uberlândia, no Triângulo Mineiro e João Pessoa, também foram registradas manifestações de apoio à Operação Lava Jato. Zezé, e a gente tem que pontuar, né, que os alvos das críticas têm que ser os ministros do Supremo Tribunal Federal e não a instituição, porque aí a gente vai para uma seara mais perigosa, né? Com certeza, porque o Supremo... Uma democracia, as pessoas têm de ter noção que uma democracia se faz com 3 poderes. Não existe democracia se um desses poderes sucumbir. Agora, o descontentamento nosso em relação à composição do Supremo, né? Na verdade, nós temos ali 6 ministros que a gente... Desconfia. Mas especialmente 4 deles. Né? De 4 a gente assim tem sérias dúvidas, que são Marco Aurélio de Mello, o Dias Toffoli, o Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Essas 4 figuras que, às vezes, aí formam a maioria junto com o Alexandre de Moraes e o Celso de Mello,
né? Essas figuras são figuras que a gente tem desconfiança. E o problema que eu acho que existe maior, Ruas e Marcos, é que nós não acreditamos nessas figuras. Como é que a gente pode continuar tocando assim a nossa vida de brasileiro, dependendo, sendo que essas figuras compõem aí uma corte com 11 integrantes que manda mais do que qualquer um. Outro dia eu li uma coisa interessante, que um ministro do Supremo, ele tem mais poder do que todos os legislativos juntos. E é verdade, Rose. Porque se ele quiser, com uma liminar, ele faz e acontece. Eu acho que isso não pode. Eu acho que a gente tinha de ter a sensação que esses caras, eles podem até não se comportarem, mas se não se comportarem, se eles não cumprirem regras que são fundamentais para o bom convívio dos poderes, eles vão ter que responder por isso. E a gente nunca tem essa sensação. Ô Rose, e esses protestos, na sua opinião, eles acabam pressionando os ministros? Eles vão ficar um pouco mais com receio de tomar umas decisões antipopulares ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não sensibiliza os ministros. Eles estão lá, pelo menos esse grupo que a Zezé citou, a impressão que eu tenho que eles estão lá para poder manter o status quo da criminalidade. É horrível falar isso, mas é a impressão que eu tenho, para poder proteger os poderosos, tanto que o Gilmar Mendes hoje soltou o contador lá do ex-governador do Paraná e já protegeu a família, né? Então, são essas decisões que nos indignam. Que trazem indignação. Mas o que me deixa preocupada, Zezé, e esse final de semana, desde quinta-feira até hoje, o que nós temos visto é uma guerra aberta entre o Ministério Público e o Supremo. E o que eu li, não sei se vocês leram, vocês também devem ter lido isso, que a dobradinha Gilmar Mendes e Dias Toffoli está abrindo a caixinha da maldade e está indo para cima de quem investiga. Então, por exemplo, eles pressionaram o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e os funcionários, os auditores da Receita, que estavam, Zezé, abrindo, investigando, apurando as denúncias em relação ao enriquecimento do Gilmar Mendes e da mulher dele e dos Dias Toffoli da mulher dele, agora passaram a ser investigados. Sim. Ou seja, a partir do momento, Marcos, que uma pessoa que está investigando, um auditor, um policial federal, um procurador, ele não tem a proteção do Estado para poder fazer a investigação, Zezé, por que você acha que um servidor vai começar a investigar se ele pode ser punido pela investigação? Então, o que nós estamos... Eu acho que desde do surgimento da Lava Jato, neste momento, a Lava Jato corre um sério risco, mas um sério risco, não só a Lava Jato, como qualquer investigação. Por isso que a Raquel Dodge está sendo pressionada, Zezé, porque todo mundo disse que quando ela ouviu o Gilmar Mendes xingar de canalha, xingar e usar aqueles... Cretino. E aquelas palavras inapropriadas com colegas da Justiça, e a Raquel se manteve em silêncio, o que os procuradores entenderam é que ela se omitiu de fazer a defesa do Ministério Público. Ela concordou, porque a partir do momento que você se cala, você concorda. Consente, né? Então, hoje, na minha opinião, Zezé, eu não sei se eu estou fazendo uma avaliação inadequada, mas para mim hoje, se não colocar o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli no lugar deles e mais esses outros, nós corremos um sério risco da corrupção, porque a corrupção, gente, não acabou, porque nós tivemos, são 5 anos de Lava Jato, quantas prisões, Zezé, aconteceram ao longo desse período, corrupções que aconteceram, inclusive, depois da existência da Lava Jato. Sim. Ou seja, o bandido político, o empresário que é bandido no Brasil, ele não se intimida com a Lava Jato. Mas a Lava Jato, pelo menos, traz para a gente, para o brasileiro, e foram mais de 180 pessoas denunciadas, presas. Você teve a devolução de bilhões de reais para os cofres públicos. Então, para o brasileiro, a existência da Lava Jato é um recado dizendo, olha, nós não passamos as mãos na cabeça de políticos e de corruptos, mas quando a gente vê pior
pior, que me deixou indignada, foi o Dias Toffoli achar que é Deus, Zezé, e não jogar para o sorteio a história da investigação contra o Ministério Público. Escolheu Alexandre de Moraes. Outra coisa, o STF, ele não investiga. Quem investiga é o Ministério Público. Zezé, tá tudo de perna pro ar. Os próprios ministros... Nossa, ar-condicionado. Tem de reagir, entendeu? Eu acho, o Supremo... Esses 4, eles vão colocar o Supremo numa posição de alvo da população toda. Porque vai ser olhar... Como é que vai ser isso? Numa população olhar para os ministros e ver ali a impunidade, sabe? E realmente eu acho que eles não estão nem aí, essas 4 figuras que eu falei, sabe?